prova aí de assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, elaborada pela ESAF 2014. Questão de regra de 3, direta, questão simples, que a gente vai usar ela aí para dar algumas dicas sobre a regra de 3. Então, ó, em 18 horas, 2 servidores analisam 15 processos. Como é que fica aí? Então tá. Horas, servidores, processos. Então você tem, ó, 18 horas, 2 servidores fazem 15 processos. Ok. Trabalhando no mesmo ritmo, o número de servidores necessários é o que ele quer, né? Então você já pode colocar X. Para analisar 10 processos em 6 horas é igual a. Pronto. Montou a regra de 3. Agora qual é o próximo passo? O próximo passo é determinar se cada elemento ou cada grandeza, né, ela é direta ou inversamente proporcional. Vê só. A primeira dica que eu dou é esquece os números. Esquece os números. Olha só para a grandeza mesmo, para a ideia de hora, o que é um servidor e o que é processo. Tenta absorver a ideia das coisas. Esquece esses números aqui. Imagina o seguinte, que você tem uma quantidade fixa. Você aumenta a quantidade de servidores, aliás. Você aumenta a quantidade de servidores. Você tem mais gente trabalhando numa quantidade fixa de processos e qualquer outra grandeza. Todas as outras grandezas vão ficar fixas, exceto horas. Então, ó, se você tem mais servidores trabalhando, você vai precisar de mais ou menos tempo para resolver aquela quantidade fixa de processos. Vai precisar de menos tempo. Quer ver? Quanto mais gente trabalhando, eu preciso de menos tempo para uma quantidade de trabalho fixa, ok? Então, ó, horas é inversamente proporcional ao número de servidores. Coisa é algo bem intuitivo e esse é um ponto que o pessoal mais se perde. Quer dizer, se você tem mais gente trabalhando, você precisa de menos horas. E se você olhar para os números, se for tentar absorver os números aqui, você cai em erro. Inevitavelmente, você tem que olhar para a ideia. Hora é o que? Tempo. Servidores é o que? São trabalhadores. E processo é o que? É trabalho. Quantidade de trabalho. Então, ó, se você mantém a quantidade de trabalho fixa, o número de processos fixos, quanto mais servidores você tem trabalhando, menor o tempo para você resolver aquele trabalho, para você resolver aquela quantidade de processos. Agora, para analisar se servidores e processos são grandezas direta ou inversamente proporcionais, o que você faz? Você fixa as outras grandezas, demais grandezas, no caso aqui a gente só tem hora. Então, ó, imagina uma quantidade de tempo, uma quantidade de horas fixas. Se você tem mais servidores para resolver o máximo de processos numa quantidade de horas fixas, você vai resolver mais ou menos processos. Ó, quanto mais gente trabalhando, eu vou resolver mais processos, eu vou trabalhar mais, eu vou ter uma quantidade de trabalho maior. Então é diretamente proporcional. Quanto mais gente trabalhando, mais horas, mais trabalho eu vou conseguir, certo? Então tá, aí montou, a gente não tem mais o que fazer, é colocar a grandeza desconhecida, né, igual, e multiplicar todas as outras, tendo o cuidado de inverter caso seja inversamente proporcional, como é o caso em horas. Então a gente inverte aqui e multiplica as demais. Então tá, a gente vai simplificando aqui, ó.
pode dar uma simplificada aqui já por 6 e por 6, vai ficar 1 e 3 aqui embaixo, então 3, ó, pode dividir, fica o 5, então eu tenho o seguinte, ó, que 2 sobre x é igual a 5 sobre 10, então ó, meio pelos extremos, você vai ter que 5x é igual a 20, portanto, x igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. Então você marca aí a letra A, tranquilão, você ganha essa questão, uma questão simples, mas que você tem que ter cuidado na hora de determinar se é inversamente ou diretamente proporcional, sempre com base na grandeza. Questões de regra de 3 são questões de treino, são questões repetitivas, né? Então cabe a você treinar ao máximo para poder resolver as questões aí sem problema, beleza? Tem que cair mesmo, fazer, repetir essas questões. Se tiver dúvida, repete as questões de regra de 3 sem o professor e depois vai olhar lá a resolução, beleza?